Olá gente, eu sou a Luana e hoje eu vou fazer as leituras do mês. Então eu vou mostrar pra vocês as leituras dos últimos 2 meses, que são novembro e dezembro. Porque eu fazia esse vídeo no meu outro canal, só que acabei excluindo, então vamos atualizar. Até porque eu não li muita coisa em dezembro, então eu resolvi colocar esses outros livros pra não ficar só um livro. Então vamos lá. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é After, da Anna Todd, que é o primeiro livro da série Imaginatory. Eu não sei se é assim o nome da série, enfim. Esse é o primeiro livro. Esse livro era uma fanfic que virou livro e ele tem, se eu não me engano, 5 livros lançados. O livro ele conta a história da Tessa. A Tessa, ela acabou de ir pra faculdade, então ela tá super animada porque ela conseguiu uma faculdade bacana e ela conseguiu uma bolsa. E ela é toda certinha, assim, ela tem as coisas tudo certinho, os horários tudo certinho. Então ela vai pra essa faculdade, só que as coisas acabam mudando quando ela conhece o... Gente, esqueci o nome. Harding. Ela conhece esse menino que ele é totalmente diferente. Ele é todo bad boy, ele tem aquelas tatuagens, piercings. Ele é todo diferente dela. E ela tem um namorado, então ela não pode se apaixonar por ele, mas ela acaba começando a gostar dele, ela tem uma intriguinha com ele. E aí ela acaba se envolvendo com ele mesmo tendo um namorado. A história conta esse envolvimento dos dois. Eu já falei no Instagram, se você não me segue, passe em @Luana_R Farias, que eu falei lá sobre como eu gostei. Fiquei feliz por ter conseguido ler um livro grande em inglês, mas eu gostei de algumas partes, mas não gostei de outras. Acho que a autora escreve muito bem, a leitura foi super rápido, eu lia páginas e mais páginas e não percebia, mas eu acho que ela também enrola muito. Eu não sei até que ponto a fanfic foi, se ela foi direto ou não pro livro, se deram uma editada. Aqui diz que tem edição e que tem partes novas, mas eu acho que podia ter cortado muita coisa aqui. Esse foi um dos pontos que me irritou bastante, essa enrolação demais. O que me irritou também, acho que pela enrolação, eram as indas e vindas da Tessa e do Harding. Então, era uma coisa bem irritante, uma coisa que incomodava um pouco. Os personagens ficavam indo e vindo e a Tessa é muito imatura mesmo. E eu até entendo, porque no decorrer do livro ela vai crescendo, mas assim, gente, é um pouco irritante. Mesmo assim, eu ri em várias partes. E o terceiro ponto que me irritou foi o final. Acho que muitas vezes o final diz muito sobre o livro. E o final foi tão bobo, foi muito filmezinho, sabe? Bobo. E eu não curti muito, o que me fez pensar, lerei ou não lerei o segundo livro. Provavelmente eu vou esperar um pouco para poder ler, porque não estou interessada neste momento. Se você não tem nada para ler, eu acredito que esse seja um livro que você lê agora no verão, que é uma época que a gente está mais de férias, e a leitura vai fluir super rapidinho, apesar dele ser grandinho. Se você está se perguntando, o nível de inglês do livro é intermediário, então se você der uma forcinha aí, não vai ser tão difícil de ler. Pode ser que umas palavras ou outras vai ter que procurar no dicionário, mas não vai ser tão penoso assim. Uma coisa que eu me esqueci de falar é que After tem aqui no Brasil, então é só procurar que vocês vão achar. Se eu não me engano, 5 livros já estão lançados aqui no Brasil, com as mesmas capas, então você não vai sofrer se você quer ler em português. Aí depois de muito tempo sem ler nada no NetGalley, eu resolvi que finalmente iria ler, então achei vários livros, porém só consegui ler um até agora. E o primeiro que eu li foi Burn Baby, 2 vezes. Eu baixei esse livro lá porque eu me interessei pela história. Eu achei que fosse ser um romance, só que no final das contas não foi tão romance assim. O livro ele conta a história do Francis. O Francis é um menino, é um adolescente muito, assim, judiado. Ele tem queimaduras não me lembro se é a parte direita ou a parte esquerda, mas ele tem queimaduras de um lado do rosto e parte do corpo. Então, ele sofre muito bullying por causa disso. As pessoas
têm pena, mas ao mesmo tempo não querem chegar perto dele. E ele é um menino muito triste, muito rancoroso, assim. E aí a história conta sobre um pouco da vida dele, sobre como é que ele é na escola, sobre como ele tem um sonho de ser um cineasta, de gravar um filme, então ele acaba contando a história dele como se fosse um filme. E no início é muito legal porque ele começa narrando assim como é que seria a entrada do filme da vida dele. Até que chega essa menina e as coisas começam a mudar um pouco. Como eu já falei, o livro é bem diferente do que eu achei. Eu achei realmente que teria um drama, mas eu não achei que fosse tão assim. Não é o meu tipo de livro drama, uma coisa mais real. Porém, não quer dizer que tenha sido ruim. Eu esperava mais romance. Não é que no livro não tenha, tem, porque essa menina chega e ela muda a vida dele. Só que a sensação que eu tinha é que tinha muito carregado no livro. A tristeza do Francis era tão grande que ele não percebia que a menina estava sendo sincera com relação aos sentimentos dela. O Francis, ele é muito irônico, só que não é um irônico engraçado, ele é muito triste. Gente, Deus do céu, que criança triste. Isso foi um peso para mim durante a leitura. E também algumas passagens do livro. Tem uma passagem que conta sobre como é que foi um caso que teve com relação ao pai dele, porque o pai dele era muito abusivo. E, gente, que aflição, meu Deus do céu. Sem contar também no final, que foi bem assim, em um momento eu achei que poderia ser um sonho dele, só que no final das contas não foi. E fiquei um pouco chocada. Principalmente pelo fato que tem uma narração depois do acontecido, porém, nada a ver, né? Nada demais, assim. Nada que faça com que a gente, que acalentasse o meu coração. Mas enfim, para quem gosta de um romance adolescente que tem mais drama e tudo mais, vale super a pena. Eu me esqueci de falar, a autora ou o autor que escreveu o livro foi o Kevin Gregg. Esse livro não tem no Brasil e a leitura dele é intermediária. O terceiro livro que eu vou falar para vocês tem a ver com Kindle Unlimited, que era algo que eu tinha assinado há um tempo atrás, só que eu acabei não usando ele, então eu cancelei e resolvi voltar de novo, porque tem muita coisa bacana lá que eu tava perdendo. Então eu resolvi que para fazer valer a pena eu tinha que ler um livro por mês ou dois. E eu resolvi usar ele para livros nacionais ou livros que são realmente muito caros físicos. Então eu comecei a utilizar o Kindle Unlimited lendo Faz Amor Comigo, da Clara de Assis. Antes de mais nada, já vou dizer que o livro é erótico, então sim, tem cenas de sexo. Se você não gosta, provavelmente não vai gostar desse livro. Essa autora é bem famosa lá na Amazon, então eu resolvi ler porque eu achei a sinopse interessante, a capa eu gostei também, então eu disse vamos ler este livro, né? E foi um pouquinho decepcionante, mas vamos lá, né? Vamos comentar. O livro ele conta a história da Helena Lowfield. Eu não sei se é assim que fala e eu já vou explicar qual é o meu problema destes nomes e da história. Mas enfim, essa mulher que ela está no bar e chega um cara pra ela e diz que quer fazer amor com ela. Não é sexo, não é nada, é amor. Ela acha super estranho, dá risada do cara e esquece. Só que no decorrer do livro a gente descobre que esse cara é o Caim. Ele é um ser sobrenatural que ele resolveu que ele tem que ter o amor de alguém. Só que ele não entende muito bem os humanos, então ele acha que é só pedir e é isso aí. E aí a história se desenrola neste sentido, de ele tentar conquistar a Helena, ao mesmo tempo tentar esconder um pouco, né, sobre o que ele é, para poder ter esse amor dela. Então vamos aos pontos que eu gostei. Eu gostei da história porque ela é super rápida, a leitura flui super bem, a autora escreve bem legal assim, mas eu já vou explicar um pouquinho mais. Mas ela escreve bem, flui rápido, eu li o livro assim, em um dia e meio.
Até porque ele não é grande, ele não chega a ser um conto, mas ele também não é muito grande. O que é outro ponto bacana se você quer um livro para ler rapidinho. Outro ponto positivo é que, apesar de o Caim ser um ser sobrenatural que vive há muitos e muitos anos no mundo, ele não entende muitos seres humanos. Então tem coisas que são bem engraçadas, que são bem fora da casinha, o que dá pra se divertir muito durante a leitura. Sem contar que eu gostei muito do relacionamento dos dois. Acho que a construção, apesar de rápida, foi uma construção de relacionamento bem bonito, assim, eu gostei bastante. E os pontos negativos são o quê? Como eu já falei no início, o nome da personagem é Helena Lowfield. É um nome em inglês e é uma coisa que eu não consigo entender porque muitos autores brasileiros acabam colocando o nome de personagens em inglês. É uma coisa que eu tento entender. A história se passa numa cidadezinha pequena nos Estados Unidos, se eu não me engano, mas muitas características dos personagens eram brasileiras. Algumas falas, você percebia que era muito brasileiro, apesar de coisas muito escrachadas que a gente vê em qualquer filme, e muito escrachado mesmo, comportamentos americanos. Então é uma coisa que me irritou muito, muito, muito. Ainda se fosse que ela tivesse ido pra lá, sei lá, sabe? Outro ponto que eu não gostei foi, apesar de a leitura ser rápida, ela é rápida demais. A maioria do livro são diálogos, tem descrições, tem, descrições de sentimentos, da parte do sexo e tudo mais. Mas, gente, a maioria é diálogos. E alguns diálogos são bem bobos. Então, algumas coisas me, terminam assim. Sem contar que o início do livro, se você quiser desistir, você desiste porque é bem bobo, assim. Dá a sensação de alguém que não sabe como começar um livro. Mas depois vai, eu juro que vai. E o terceiro ponto que eu não gostei foi que o Caim, ele é um personagem sobrenatural. Só que a autora, ela explica, mas não explica sobre a descendência do Caim. Eles até tentam explicar, mas sabe aquela explicação que fica forçada, assim? Mas, apesar de todos os contras, eu ainda gostei do livro. Eu tenho outro livro da autora que também está no Kindle Unlimited. Se eu não me engano, é Procura-se um Noivo ou algo assim. Mas, próximos vídeos veremos aí, E o quarto e último livro que eu li no ano de 2015 foi The Silkworm, do Robert Galbraith, que é a J.K. Rowling. E esse daqui é o segundo livro da série do Detetive Strike. Ai, que coisa bem boa! Se você não leu o primeiro livro, não se preocupa que eu não vou dar spoilers do primeiro livro. Eu só vou comentar mesmo sobre esse segundo livro. O livro, ele conta a história do Strike um pouco depois do final do primeiro livro, uns 9 meses depois, sobre como o negócio dele está um pouco melhor e como as coisas na vida dele estão um pouco diferentes e também nos negócios. Até que chega essa mulher e pede pro Strike procurar o marido dela, porque o marido dela sumiu. Ele é um escritor que ele normalmente prefere ficar recluso. Em alguns momentos durante a escrita dele, ele vai para algum lugar para ficar recluso. E ela já tinha procurado a polícia antes, só que o marido dela tinha ficado bravo porque ela tinha procurado a polícia. Então ela resolveu que iria pedir ajuda pro Strike, porque ela não queria envolver a polícia, até porque se ele tivesse sumido por vontade própria, ele não iria brigar com ela. O que acontece é que ele já está sumido há algum tempo, então é isso que faz com que ela fique preocupada. E ela percebe que não está muito certo essa sumida dele. E aí que por algum motivo de Deus, o Strike resolve pegar o caso dessa mulher, apesar de que ela não tem dinheiro para pagar ele, e ela resolve colocar a conta no nome da agente do marido dela. E é então que o Strike começa a investigar o porquê do marido dela ter sumido, o que aconteceu exatamente. E é aí que ele começa a descobrir várias coisas assim que faz com que o autor não seja tão querido assim.
Eu gostei muito do livro. J.K. Rowling escreve muito bem. Meu Deus! E foi um livro muito bacana. Como eu já disse, eu tinha lido o primeiro e eu gostei muito, muito, muito. E conseguir ler ele em inglês foi muito bacana também, porque eu consegui apreciar a escrita no original, então foi muito legal. E as coisas que eu gostei no livro foram: a J.K. Rowling sabe escrever muito bem. Não é uma leitura fácil, eu confesso que no início eu dei uma penada. Depois de algumas páginas eu consegui fazer com que a leitura fluísse mais. E por causa da escrita dela, eu acredito que as coisas tenham sido facilitadas, porque ela sempre faz com que eu ficasse instigada a ler mais. Ela coloca elementos que fez com que eu conseguisse ter uma curiosidade pelo que estava acontecendo ou o que queria acontecer. Sem contar que também ela fazia com que eu desconfiasse de todo mundo e achasse que qualquer momento podia ser qualquer coisa. É claro que no final não tinha nem adivinhado, né, o que de fato tinha acontecido. Outro ponto interessante é que o Strike está muito mais desenvolvido nesse livro e é muito legal ver os sentimentos dele e tal. Sem contar também que a Robin está mais desenvolvida também e o relacionamento entre os dois tá muito bacana e bem mais completo. Até porque no primeiro livro eles tinham acabado de se conhecer e aqui eles já têm um entrosamento melhor. Sem contar que o fator detetive, livro policial e tal, é muito, muito bacana. Nossa senhora, no final do livro você quer muito ler, quer devorar as páginas, então, nossa, vale super a pena. E nesse livro só tem um ponto negativo pra mim. O fato da J.K. Rowling, no finalzinho do livro, ela não dá os pensamentos do personagem, então não tem como a gente saber o que o personagem tá tramando. E é uma coisa que eu percebi no primeiro livro da série e que já tinha me incomodado. Porque assim, a autora, ela narra em terceira pessoa, porém ela coloca muito dos pensamentos dos personagens durante a leitura. Então você sabe que ele está pensando até sobre, sei lá, o café que ele está tomando, ou sobre o caso, ou sobre as pessoas. E ela também fala muito sobre a Robin, sobre o pensamento da Robin. Então ela intercala esses dois personagens em pensamentos, apesar de serem em terceira pessoa. O que faz com que a gente fique muito na cabeça deles e tenha mais carinho ainda pelos dois. No finalzinho do livro, quando as coisas vão se resolver e eles resolvem fazer algo para que isso dê certo, ela resolve não nos dar os pensamentos dos personagens. E é uma coisa que me incomoda muito, porque assim, por que você fez isso antes, sabe? Eu até entendo que algumas vezes possa parecer muito óbvio o que ela coloca no final, apesar de ser muito legal, mas é uma coisa que me incomoda, porque não faz sentido. E a justificativa que ela dá nessa parte é que o personagem prefere não pensar muito ou não verbalizar, porque ele tem medo que as outras pessoas adivinhem o pensamento dele. Sabe? Não. Mesmo assim, é um livro muito bom. Para que você que gosta de policial, vale muito a pena. O nível de inglês dele é avançado. Eu penei em alguns momentos, mas como eu disse, depois de algumas páginas você consegue ler sim. O livro já foi lançado aqui no Brasil. Se eu não me engano, ele se chama Bicho de Seda. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um gostei no vídeo. Se inscreve. Poxa! Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que em janeiro eu consiga ler mais livros do que eu li no mês anterior e no outro. Se você gostar desse colar daqui da Aisla, eu vou mostrar pra vocês de pertinho. Se você gostou desse colarzinho da Aisla, que é do livro da Stephanie Perkins, passe em paratodoleitor.iluria.com, que lá é minha lojinha que eu vendo esses colares. Se você gostou do vídeo, dá um gostei, compartilha e me segue lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. E é isso, tchau!